O que é a vida senão uma passagem? E o que é a morte senão uma transformação? Assim, Krishna inicia sua resposta à crise de Arjuna, marcando o segundo capítulo do Bhagavad Gita como o verdadeiro ponto de inflexão da narrativa e do ensinamento espiritual. Sankhya Yoga, o yoga do conhecimento filosófico, representa o momento em que a espiritualidade deixa de ser apenas emoção e se transforma em sabedoria. Diante do colapso emocional de Arjuna, Krishna, pela primeira vez, rompe o silêncio e, com palavras serenas e firmes, guia seu discípulo da escuridão da ignorância para a luz do discernimento. Este capítulo é uma das mais belas e profundas sínteses filosóficas da tradição védica, apresentando conceitos centrais como a imortalidade da alma, o desapego, o dever desinteressado e a sabedoria como caminho de libertação. Krishna inicia seu ensinamento apontando para a natureza eterna da alma, o Atman. Ele afirma que aquilo que Arjuna teme destruir não pode ser morto, pois a alma é imutável, imperecível, não nasce nem morre. Assim como uma pessoa descarta roupas gastas e veste novas, o ser encarnado abandona corpos velhos e entra em outros novos. Com essa metáfora, Krishna dissolve a ilusão que aprisiona Arjuna, o apego ao corpo e à forma. O sofrimento do guerreiro nasce de sua identificação com o transitório, com aquilo que inevitavelmente se transforma. A verdadeira sabedoria, ensina Krishna, consiste em perceber que, além da mudança e da morte, existe uma essência que permanece intocada, a alma eterna. Esse ensinamento é um chamado profundo à superação do medo, à transcendência do ego e ao reconhecimento da unidade espiritual que conecta todos os seres. No entanto, Krishna não oferece apenas consolo metafísico. Ele conduz Arjuna à ação. O dilema do guerreiro não é apenas compreender a natureza da alma, mas também decidir se deve ou não lutar. Krishna revela, então, um dos pilares do ensinamento do Bhagavad Gita, a necessidade de agir conforme o próprio Dharma, o dever intrínseco de cada ser. Para Arjuna, como kshatriya, membro da casta guerreira, recusar-se a lutar seria abdicar de sua natureza e falhar no cumprimento de sua missão no mundo. Assim, Krishna ensina que o verdadeiro yoga não é a renúncia da ação, mas a renúncia ao apego pelos frutos da ação. O sábio age, mas não se prende ao sucesso ou ao fracasso. Ele atua com equanimidade, motivado apenas pelo dever, livre do desejo e do medo. Este ensinamento revolucionário inaugura a filosofia do Karma Yoga, o caminho da ação desinteressada. A firmeza de Krishna, ao apresentar a necessidade da ação sem apego, revela uma visão espiritual profundamente prática. Não há como escapar do agir, pois a própria existência é movimento. O problema não está na ação, mas na motivação que a sustenta. Aquele que age movido pela ganância, pelo medo ou pela esperança de recompensa está preso ao ciclo do samsara, nascimento, morte e renascimento. Mas aquele que atua por dever, sem apego, purifica sua mente e caminha em direção à liberação espiritual, o moksha. Krishna afirma: estabelecido no yoga, executa tuas ações, abandonando todo apego e permanecendo equilibrado no sucesso e no fracasso. Com isso, Arjuna é convidado a transformar sua angústia em um caminho de elevação espiritual, compreendendo que a verdadeira vitória não é a conquista externa, mas a superação interna do ego. O Sankhya Yoga também apresenta a distinção fundamental entre o corpo, a mente e o Atman. Krishna explica que as perturbações emocionais de Arjuna são fruto da confusão entre esses níveis da existência. A mente, condicionada pelos apegos e aversões, cria ilusões e sofrimento. O corpo, sujeito ao nascimento e à morte, é apenas um instrumento transitório, mas a alma
Essa permanece eterna e inalterável. Com esse discernimento, Arjuna é convidado a conquistar o estado de Sthita Prajna, a firmeza na sabedoria. O sábio de mente estável é aquele que não se perturba com o prazer ou com a dor, com o ganho ou com a perda, com a vitória ou com a derrota. Ele permanece equânime, centrado em sua verdadeira natureza espiritual. Esse ideal não é apresentado como uma utopia inalcançável, mas como um horizonte a ser cultivado na vida prática de quem deseja transcender o sofrimento. Este capítulo é também a introdução do conceito do yoga como caminho espiritual completo. Krishna descreve as qualidades daquele que está em yoga: domínio sobre os sentidos, desapego das oscilações da mente, foco no Ser Supremo e a prática constante da equanimidade. Ele esclarece que o yoga não é mera técnica, mas uma atitude existencial. Assim, o Sankhya, ou conhecimento discriminativo, é a base teórica sobre a qual o yoga, como prática, se constrói. O verdadeiro yogi é aquele que une a clareza filosófica ao compromisso ético e espiritual na ação. Arjuna, assim como o espectador, é desafiado a perceber que não basta compreender intelectualmente a imortalidade da alma. É necessário viver conforme essa verdade, transformando cada ação cotidiana em uma expressão do Dharma e do desapego. Ao concluir o capítulo, Krishna reforça a importância de superar a hesitação e agir conforme a própria natureza, lembrando que a inação também é uma escolha, e muitas vezes uma escolha danosa. O ensinamento não busca anular a individualidade ou impor uma obediência cega ao dever, mas iluminar o caminho da liberdade através da sabedoria e da ação consciente. Arjuna começa lentamente a sair da paralisia emocional que o dominava no capítulo anterior. O espectador é levado, junto com ele, a perceber que a vida espiritual não é uma fuga do mundo, mas uma transformação profunda na maneira como nos relacionamos com ele. O Sankhya Yoga, assim, estabelece as bases para toda a filosofia do Bhagavad Gita, apontando que a verdadeira vitória é aquela conquistada sobre o próprio ego e que a verdadeira batalha é a que se trava dentro de si mesmo.